Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Dari e esse daqui é o canal Análise Aqui. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma notícia boa que eu tive no meu trabalho, dentre várias notícias ruins que a gente está vivendo dentro desse período de pandemia. No meu trabalho segue tudo bem e eu queria conversar com vocês a respeito de uma decisão que eles tomaram. O que eles decidiram é que a gente vai seguir com o regime de home office por definitivo. Algumas empresas também já definiram que vai tornar o home office de forma definitiva. Eu trabalho no ramo de tecnologia, eu acredito que isso tenha facilitado também essa decisão, levando em consideração que a gente tem mais mobilidade para trabalhar, sendo do ramo de tecnologia, não é tão pragmático assim, então a gente consegue trabalhar de home office e ter a mesma performance que a gente teria dentro de uma empresa. Eu era uma das pessoas que não gostava tanto assim de trabalhar home office, eu não vou explicar o porquê. Eu separei pontos positivos e negativos de trabalhar home office agora que eu já tenho um pouquinho mais de experiência trabalhando de home office, e como vai ficar de forma definitiva aqui, eu até me adaptei de forma bem legal. Eu não imaginaria que eu iria trabalhar um dia assim em casa, né? Que eu ia ficar trabalhando em casa. Então eu gostei bastante da decisão, embora eu não gostasse antes de trabalhar de home office. Bom, gente, explicando antes de ir para o ponto positivo e negativo de trabalhar home office, o motivo de eu não gostar na época que eu precisava fazer home office, a empresa onde eu trabalho, ela já vinha seguindo, assim, tendo o home office por um dia na semana, até às vezes dois dias na semana, e sempre quando chegava na minha vez, eu não gostava tanto de trabalhar home office assim, eu preferia ficar na empresa, porque quando eu trabalhava de home office, eu ainda morava com a minha mãe, e os lugares onde eu trabalhava geralmente ou era mesa de jantar ou era no sofá, e isso acabava me dando bastante dor nas costas. Eu também não tinha um monitor legal lá em casa para me ajudar, né? Eu sempre trabalhei com dois monitores, o monitor do notebook e o monitor separado, então isso causava um pouco de queda no meu rendimento e eu ficava me sentindo mal por causa disso, sem contar também que me dava bastante dor nas costas. E durante a pandemia eu trabalhei bastante assim também, no sofá, na mesa de jantar. Hoje eu moro sozinho, muito antes também de saber que a gente ia trabalhar de forma definitiva. Eu comprei uma mesa aqui para trabalhar bem grande, né? Mesa de escritório mesmo, um monitor legal. E eu vou até falar isso para vocês dos pontos positivos e negativos. Então eu comprei monitor, comprei mesa, comprei teclado, mouse. A cadeira também, o meu trabalho forneceu, né, as cadeiras que a gente usava lá no escritório a gente pode usar agora dentro de casa, e o monitor que eu usava lá também eles disponibilizaram para que os funcionários pudessem usar, só que como eu já tinha comprado, então eu não peguei. Vamos lá para os pontos positivos e negativos de trabalhar em home office. Bom galera, o primeiro ponto positivo parece óbvio e que eu não preciso ir para o escritório, eu vou explicar o porquê. Eu tenho uma moto, né? Eu tenho uma MT-03 e ficar indo eu morava mais ou menos 14, 15 quilômetros indo e volta, né, do meu trabalho. E para quem tem moto sabe que eu moro em São Paulo, os corredores de São Paulo são bem perigosos, inclusive eu pegava um corredor só que ia até o meu trabalho e outro que voltava do meu trabalho até a minha casa, para você ter noção do trânsito que eu andava. Então, não pensando de forma financeira, mas pensando de uma forma mais até de cuidados com a vida, com a saúde, não ficar andando tanto assim de moto é muito bom, né? Porque você corre menos risco de ser assaltado, você corre menos risco de cair, se machucar. Lógico que eu amo moto, a minha paixão é moto, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante de moto, então não precisar ficar indo e voltando do trabalho de moto torna isso muito mais seguro. Lógico que eu sinto falta de andar de moto todo dia, só que agora eu só ando de moto finais de semana, e olhe lá. E mesmo assim, eu acho que isso foi bom por esse motivo, de ter mais cuidado assim com a vida e mais cuidado também com... você não fica tão cansado também de ficar indo e voltando do trabalho. Acho que isso foi um ponto excelente, assim, por isso que eu coloquei em primeiro já dos pontos positivos. Bom, o segundo ponto positivo aqui são dois, né? O primeiro de todos ali é que eu não preciso ficar pagando estacionamento, como eu disse, eu tenho moto,
Estacionamento é um pouco caro, não igual carro, né, mas eu pagava R$ 150 de estacionamento. E outro ponto também positivo é que eu não preciso mais pagar alimentação. Então eu trabalhava numa região que a alimentação era caro. Para vocês terem ideia, mais ou menos o prato feito ali, o PF, o famoso PF, né, ele custava mais ou menos R$ 20, R$ 22, dependendo do lugar. Então é bastante dinheiro que a gente acaba economizando, não precisando ficar gastando fora de casa. Então hoje eu mesmo faço o meu almoço ou a minha janta e para mim é indiferente, eu não gasto tanto dinheiro assim no mercado. Então quando eu vou ao mercado eu compro arroz e tudo mais, e mesmo assim fica muito mais barato do que ficar comendo fora de casa. Isso daí basicamente a maioria das pessoas sabe, porque boa parte das pessoas levam marmita também para o trabalho. Mas só que eu não tinha tanto tempo assim para ficar cozinhando quando eu chegava, então é bem melhor comer fora, né? E acaba gastando muito dinheiro por causa disso. Então, agora que eu só fico em casa e comendo em casa, eu gasto muito menos dinheiro. Também tem a parte do estacionamento, que eu também não pago. Outro ponto positivo também é a manutenção da moto. Como eu andava bastante de moto todos os dias, eu também precisava ir bastante para minha namorada, né? Quando eu chegava do meu trabalho, eu ia para minha casa, depois com a minha namorada. Então, a gente sempre gasta bastante assim com manutenção da moto. E a moto que eu tenho, ela não é tão pequena assim, também não é tão grande, mas mesmo assim a manutenção dela é cara. Eu pagava mais ou menos ali de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses R$ 750 de manutenção, né? Eu faço as manutenções da minha moto sempre na concessionária, então acaba saindo mais caro, mas só que eu acho que o serviço é muito mais confiável. Então, por a minha moto ser relativamente nova, eu sempre optava a fazer as revisões, né, a preventiva, na concessionária, então isso acaba saindo um pouquinho mais caro. Então de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses eu gastava ali mais ou menos R$ 750. Isso acaba ficando um pouco caro, né, se você for colocar na ponta do lápis, e se você for fazer o cálculo também durante o ano, então isso acaba ficando bem caro. Vamos começar a falar também dos pontos negativos. Eu acho que os pontos negativos nem se compara assim com os pontos positivos. Levando em consideração que os pontos negativos que eu coloquei aqui, eles só foram por um mês, mais ou menos ali, que são comprar mesa, monitor, teclado, mouse, a cadeira eu até ganhei do trabalho para usar dentro de casa, né? Mas só que esses gastos que eu tive no primeiro mês ali com mesa, teclado, mouse, monitor, eu gastei mais ou menos ali por volta de uns R$ 1.200, R$ 1.300. Só o monitor foi R$ 850, o teclado R$ 95, o mouse foi R$ 60 e a mesa R$ 250. Então nesse primeiro mês que eu fiquei mais ou menos ali entre saber que eu ia trabalhar definitivamente de home office e o período também que eu já estava fazendo quarentena e trabalhando de casa. Porque desde março mais ou menos ali, que foi quando a empresa onde eu trabalho decidiu que os funcionários iam trabalhar no regime de home office, até pelo menos ali a pandemia passar, já estavam dando mais ou menos 4 meses e isso acabou sendo um pouco dificultoso, assim, porque eu estava trabalhando bastante no sofá, eu não tinha um lugar definitivo para trabalhar, e quando eu vim morar sozinho, eu comprei essas coisas, eu decidi investir, porque assim, eu passo muito tempo trabalhando, então é bom ter sempre um lugar confortável, e esses investimentos que eu fiz foi só no primeiro mês, então nem se compara tanto assim com os gastos que eu tinha mensais e anuais indo para o escritório. Então eu acredito que esses investimentos que eu fiz no primeiro mês sejam um ponto negativo, mas só que nem tanto negativo assim. Mas eu coloquei como ponto negativo porque eu tive que desembolsar de certa forma um dinheiro assim no primeiro mês. Só que eu prefiro investir um dinheiro um pouquinho mais alto porque o meu rendimento também aumentou bastante. Levando em consideração que eu comprei um monitor ultra-wide, um monitor bem grande, então eu nem uso mais o monitor do notebook, eu uso só esse monitor, então eu consigo dividir ele metade e metade, ele equivale mais ou menos a 2 monitores Full HD, então eu consigo trabalhar com 2 telas tendo um monitor só. Outro ponto negativo também que eu coloquei aqui é que a gente ficando em casa precisa também ter uma internet boa. Como eu trabalho com tecnologia, eu preciso ter um download bom, um upload melhor ainda. Então, tanto a internet tem que ser boa, como também a gente vai gastar mais luz, mais água, mas isso também nem se compara com o tanto de gasto que eu tinha indo para o escritório.
mais ou menos de internet ali eu gasto R$120, que eu coloquei 100 megas aqui, né? É um pacote de uma empresa que você compra 50 e acaba ganhando 100 durante um ano. Então, eu que trabalho com tecnologia preciso muito de internet boa, então foi um investimento que eu ia precisar fazer de qualquer jeito, porque mesmo quando eu trabalhava no escritório, às vezes eu trazia o notebook para casa para continuar trabalhando, então eu ia ter que investir de qualquer forma em uma internet boa, né? Hoje, internet ruim não tem nem como você ficar trabalhando bastante com ela, né? Tanto para fazer download quanto para fazer upload, então isso é um pouco chato se você tiver uma internet ruim. Outro ponto negativo, eu acho que nem é um ponto negativo porque ele vai ser um ponto temporário até as escolas voltar, né? Então, para quem tem filho, eu não tenho filho, né? Para quem tem filho, eu imagino que seja um pouco mais complicado, mas só que tem um ponto que a gente tem que fazer um parênteses. Para quem tem filho, a escola ainda não voltou. Então, trabalhar de home office acaba tendo que dividir um pouco a atenção. Porque o filho acaba... Você tem que cuidar do filho de certa forma, né? Não tem como você ficar só trabalhando tendo o filho dentro de casa. Então, para quem tem filho, eu acho que isso é um ponto negativo em trabalhar de home office. Eu imagino, né? Eu não posso falar porque eu não tenho ainda, mas eu imagino que seja ter que ficar dividindo a atenção e às vezes você está focado ali trabalhando e acaba entrando no raciocínio, conseguindo desenvolver legal e de repente você precisa sair porque aconteceu alguma coisa, ou precisa dar comida para o filho e tudo mais, tem que cuidar do filho. Então, acho que dividir a atenção acaba sendo um ponto negativo para quem tem filho, mas só que também isso é um ponto negativo temporário, porque quando voltar às creches, voltar às escolas, os filhos vão para a escola e você vai continuar trabalhando de casa normalmente. Então, acho que isso é um ponto negativo, mas é um ponto negativo temporário. Eu acho que os pontos negativos e positivos foram esses, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo. Entretanto, eu não vou deixar esse tempo ser tão longo assim de novo. Estou com bastante coisa para fazer no trabalho. Embora eu trabalhe de home office, o pessoal acha que trabalhar de home office tá na praia. Só que eu estou trabalhando bastante essas semanas, então eu não consegui postar vídeo aqui para vocês. Só que eu vou tentar fazer esse período ser mais curto agora. Eu tenho bastante assunto para falar com vocês, inclusive eu deixei de falar muito assunto que foi importante no mundo dos investimentos, porque eu estava um pouco ausente. Eu prefiro me dedicar ao trabalho do que dedicar 100% ao canal, até porque, né, a minha fonte de renda é o meu trabalho, e aqui eu uso mais para ajudar tanto meus amigos que me assistem, quanto o pessoal novo que está procurando sobre assunto e conteúdo de investimento. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, eu gostaria que vocês deixassem um gostei, se inscrevessem no canal também, divulgassem aí para os amigos que querem começar a investir ou que vão começar a investir ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado e fui!